Fala galera, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje a gente vai passar pelo processo de criação dessa arte aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Salve galera, vamos lá para mais um conteúdo aqui e nesse conteúdo de hoje, diferente dos conteúdos anteriores que eu já trouxe aqui para o canal, nesse caso aqui a gente vai passar pelo processo de criação de uma arte real que eu fiz para um cliente, tá? A gente não vai ver um trabalho fictício, né, uma fan art. Não, a gente vai passar pelo processo de um trabalho real que eu fiz para esse cliente aqui, que é um goleiro do Sub-17 do Santos. E vocês vão ver que as mesmas técnicas, o mesmo processo que eu já ensinei aqui, né, criando uma fan art, uma arte fictícia, são os mesmos que eu utilizo quando eu estou fazendo trabalho para um cliente, tá? Para um cliente real. E são as mesmas técnicas também que eu utilizo todos os dias no meu dia a dia de trabalho, né? Fazendo artes ali na agência de marketing de esportivo que eu trabalho. Então, todo o processo, toda a técnica são as mesmas, tá? E antes de a gente começar, eu vou fazer um pedido para vocês. Deixe seu like aqui embaixo, tá? Isso ajuda demais, né? Para que o algoritmo do YouTube ele entenda que o meu conteúdo é relevante e espalhe ele para mais pessoas. Isso vai me ajudar demais a fazer esse canal aqui crescer, né? Tomar uma proporção maior. Então, deixe seu like, se inscreva no canal se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, se você quer aprender mais sobre criação de peças esportivas e sobre marketing esportivo. Tranquilo? Vamos lá, vamos começar aqui com o conteúdo. Eu vou tirar aqui a visualização, né, dessa câmera de finalização e a gente vai passar por todo o processo, tá? Eu vou comentar aqui, né, todo o processo, o que foi que eu fiz para chegar no resultado final dessa arte. Tranquilo? Eu sempre começo, né, as minhas artes, a criar as minhas artes pela blocagem, né? A blocagem nada mais é, como eu já falei no vídeo anterior, é a disposição das imagens ali de como eu quero. E num trabalho real, né, a gente tem uma certa limitação quanto às imagens, né? Por exemplo, nesse caso aqui, né, a agência me contratou, né? Eu fiz esse trabalho aqui para esse goleiro de Santos através de uma agência. Ela entrou em contato comigo e me contratou para desenvolver algumas peças para esse atleta. E ela me passou algumas imagens, né? Nesse caso aqui, se eu não me engano, eles me passaram 3 imagens. Então, eu já tenho aí apenas 3 imagens para trabalhar. E algumas vezes acontece dessas imagens à primeira vista assim, elas não se conversarem, tá? Tem disposições diferentes que você pensam que elas não vão se encaixar ali e dar mais um trabalhinho. Mas aí, né, vai da sagacidade, digamos assim, de quem está construindo a arte, de saber, né, lidar e contornar essa situação. Então, nesse caso, eu tinha 3 imagens e eu escolhi 2. Se eu tivesse mais opções, eu não teria usado essa imagem aqui que ele está de costas, né? Eu vou mostrar aqui, tá? Eu não teria usado essa imagem, mas eram as opções que eu tinha para trabalhar e eu precisava desenvolver com elas, tá? Então vamos lá. A primeira imagem, tá? É essa imagem aqui que ele está de costas. Então percebe que ele está de costas, ele está ali chutando a bola. Então, se eu tivesse outra opção, eu não teria usado ela, mas como eu falei, num trabalho real, você trabalha com aquilo que o cliente te entrega para desenvolver a arte e eu tive que utilizar ela, tá? Então, eu utilizei ela aqui na parte de baixo, tá? Ela é um pouco menor. Essa bola aqui, ela não é a bola real da imagem, tá? Eu vou mostrar aqui a imagem como é. Aí eu tenho essa imagem, tá? Essa bola, ela não tá tão ruim assim, tá? Às vezes eu uso o recurso de usar essa bola aqui, que é um shape, né, para trocar a bola ali, ou às vezes a bola é muito colorida e ela não se encaixa na paleta da arte, então eu utilizo essa bola aqui que eu coloco a cor que eu quiser, né, que é uma bola shape, né, que é essa aqui. Por exemplo, se vocês forem ver, ela é um shape que eu posso colocar da cor que eu quiser, ó, tá? Então eu gosto de trabalhar com essa bola aqui porque eu posso cobrir uma bola ali que ela não tá tão legal, né, ou que o recorte não ficou tão legal, vai me dar mais um trabalhinho, ou quando a bola é muito colorida e ela vai ficar muito fora da paleta de cores, então eu gosto de usar essa bola shape, tá? Mas eu tinha essa imagem, né, eu recortei
e ela ficou assim. E eu vim aqui com essa bola shape e encaixei ela aqui, tá? E a outra imagem, né, é essa aqui, ó, que eu fiz esse jogo aqui de pegar uma menor e uma maior, tá? Eu gostei bastante dessa foto, tá? E no momento eu achei que combinaria com essa aqui, né? Das opções que eu tinha, era a única que eu poderia combinar. Então eu já joguei minhas duas imagens aqui, e quando eu defino, né, essa blocagem, né, a minha composição, aí eu parto para o processo de tratamento da imagem, né? Vou tirar aqui todo o tratamento aqui da imagem, tá? E a gente vai fazer juntos aqui, tá? Vou tirar aqui. Vou tirar o tratamento dessa imagem também, tá? Tá, já tá. Eu tirei a visualização, então tranquilo. Vamos lá. O primeiro passo que eu faço para iniciar o tratamento de uma imagem, né, na construção de uma arte esportiva, é usar um plugin, tá? Que é o Topaz, tá? Esse plugin, ele não é nativo do Photoshop, tá? Você instala ele separadamente. Eu disponibilizo esse plugin no meu treinamento, tá? Então, se você quer ter acesso a várias outras aulas de construção de arte esportiva e ter acesso a esses recursos que eu utilizo, como esse plugin, como outro plugin que é para aumentar a qualidade da imagem, como outros recursos aí que eu utilizo aí no meu dia a dia, tá? É só entrar no meu treinamento, o link tá aqui abaixo na descrição, tá? Então, voltando aqui, o primeiro passo que eu faço é utilizar o plugin Topaz Labs, né? Que ele nada mais é que um plugin de presets, tá? Onde eu escolho um e eu trago um resultado instantaneamente para minha imagem, tá? Então, na grande maioria das vezes eu utilizo esse filtro aqui, que é o Dynamic Pop, tá? E eu já trago um resultado que eu gosto na minha imagem, ó, antes e depois. Dá mais um zoom aqui para vocês verem, ó, com o Topaz, sem o Topaz, tá? Utilizei o plugin, agora eu venho para o Camera Raw, né? Eu dou um Ctrl Shift A, tá? Que é o atalho, ou eu venho aqui em filtros e ele tá aqui, ó. Cadê o Camera Raw? Camera Raw. Vamos abrir aqui na imagem, vou dar um zoom. E aqui dentro do Camera Raw, primeiramente eu venho aqui na aba de efeitos, tá? Effects, né? O meu Photoshop é em inglês, tá? E aumento essa aba aqui de Clarity. Aumento bastante, aqui 60 para essa imagem, tá bom? Eu venho aqui na aba detalhes e aumento um pouco a nitidez e um pouquinho da redução de ruído, tá? E vou dar um OK. Então eu já saio daqui da imagem sem tratamento nenhum para esse resultado aqui, que eu gosto bastante. Na outra imagem eu faço basicamente a mesma coisa, tá? O processo é o mesmo, o que muda é que talvez alguma imagem, né, diferente da outra vai precisar de um pouco mais de iluminação, um pouco mais de exposição, um pouco mais de contraste, enfim. Aí isso eu vou dosando de acordo com cada imagem, mas eu sempre faço esse processo. Plugin, Topaz Labs e Camera Raw, tá? Inicialmente é isso, então eu vou vir aqui a mesma coisa. Topaz Labs, Topaz Adjustment, Dynamic Pop, OK, Ctrl Shift A, abrir meu Camera Raw e o mesmo processo aí, Clarity. Veja que aqui nessa, ó, vou dar um Ctrl Z. Quando eu aumentei o Clarity, ela contrastou muito e trouxe muito tons mais escuros para minha imagem. Então eu não quero isso, eu quero clarear mais um pouco isso. Eu venho aqui na aba de Lighting, né? Venho aqui nas sombras, nos shadows e aumenta um pouco, para clarear um pouco. Posso aumentar até um pouquinho a exposição também, tá? Vou lá na aba detalhes, nitidez e um pouquinho de redução de ruído, tá? Dou um OK. Minha primeira parte do processo de tratamento eu já fiz. Agora o que é que eu vou fazer? Próximo passo é vir com o Dodge and Burn, né? Que é clarear as áreas claras e escurecer as áreas escuras, né? Então, eu não vou me aprofundar muito aqui nessa técnica, porque no vídeo anterior eu já explico mais detalhadamente. Então, se você quer aprender a fazer o Dodge and Burn mais detalhadamente, assiste o meu vídeo anterior aí que eu explico, né, um passo a passo mais detalhado, né? Eu vou mostrar aqui mais rápido, até para a gente não estender muito, né, o vídeo, sendo que foi algo que eu já ensinei em outro conteúdo aqui, tranquilo? Ctrl Shift N, eu crio uma camada em branco, né? Essa área eu vou chamar de áreas escuras, tá? E vou vir aqui no modo de mesclagem e vou colocar Soft Light, tá? Dê OK. Clip and Mask, né?
Deixa eu apagar isso aqui. Clip and Mask, Brush, na cor preta, tá? Opacidade mais baixa, fluxo também baixo. Vou vir aqui agora. Vou vir aqui agora com o meu brush, tá? E vou passando nas áreas escuras, né? Ó, e vou contrastando mais essas áreas escuras, né? Dando mais ênfase a essas áreas escuras, tá? Ó, cabelo, dobra de uniforme, eu gosto de passar muito, eu gosto de dar esse realce, tá? Com o Dodge Burn trabalhando nas áreas escuras. Ó. Perceba que aqui eu tenho muita luz, né? Tá muito iluminado aqui essas costas. Então eu vou pegar aqui uma camada de exposição, Clip and Mask aqui e vou escurecer um pouquinho essa imagem, ó. Agora sim, ó. Ó, muito clarão. Eu escureci um pouco. Até clarear só mais um pouquinho. Beleza. Vamos lá nas áreas escuras, tá? Como eu falei, não vou me aprofundar. Então vou passar bem a grosso modo aqui, tá? E agora eu vou dar um Ctrl Shift N, né? Que é o atalho para criar uma nova camada. Ou eu posso vir aqui nesse mais aqui embaixo, ó. E ele já cria uma camada em branco para mim. Eu só dou 2 cliques aqui no texto e posso renomear ele para áreas claras, tá? Vem aqui, ó, modo de mesclagem agora em overlay, tá? E nessa camada de áreas claras com o modo de mesclagem overlay, eu vou vir com o brush branco, tá? Deixa eu beber um pouco de água aqui. E venho com o meu brush agora na cor branca, tá? Vou mudar aqui de preto, ó, para branco. Dando um zoom. Agora eu vou vir com esse brush, ó, na onde eu tenho luzes já batendo na minha imagem. Então eu vou realçar, ó. Aqui eu tenho luz, aqui eu tenho luz, ó. Antes e depois, ó. Você vê como eu vou clareando ali? E eu vou trazendo volume para essa imagem, tá? Aqui tá batendo luz, aqui no rosto também, aqui um pouquinho, ó, um filete aqui nesse braço, aqui eu tenho luz, e eu vou identificando esses pontos de luzes que eu tenho na minha imagem e vou realçando, porque eu vou trazer volume, né, para essa imagem, tá? Então, isso é o Dodge and Burn, né? Você realça as áreas escuras e realça as áreas claras da imagem, trazendo um volume para ela, tá? Com uma camada, né, em branco, com o modo de mesclagem Soft Light, você trabalha com o brush na cor preta, e com outra camada em branco, com o modo de mesclagem Overlay, você trabalha com o brush na cor branca nas áreas claras. Sacou? Entendido? Então, esse é o Dodge and Burn. Esse é o... Depois de eu usar o plugin, depois de eu usar o Camera Raw, o próximo passo é fazer o Dodge and Burn, tá? E vou fazer isso também nessa imagem aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer o Dodge and Burn, perceba aqui, ó. Não vou fazer novamente, tá? Eu só vou ativar as camadas aqui, ó. Áreas escuras e áreas claras, tá? Fiz o Dodge and Burn nessa imagem também. Próximo passo, eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou tentar harmonizar um pouco mais essas imagens, né, para deixar ela os tons mais próximo possível, né? Perceba que aqui a pele dele ela tá mais contrastada, né, mais escura, e aqui nem tanto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar ajustar esses tons aqui na minha imagem, tá? Primeiro, ó, perceba que esse azul ele tá mais escuro e esse aqui mais claro. Então eu posso criar uma camada aqui de Hue Saturation, tá? Clipada. Eu venho só nos azuis aqui, ó, e eu posso dar uma brincada e tentar aproximar um pouco mais, ó. Acho que aqui, né? Antes e depois. Bem sutil mesmo, mas eu já trago mais
essa proximidade nos tons, tá? Posso criar uma camada aqui também de Color Lookup, tá? Que são filtros, e eu posso usar esse aqui, ó, o 3S Strip. 3 Strip, quer dizer, né? Que é o segundo aqui, tá? Ele é nativo aí do Photoshop, então vocês podem usar. Ó como eu trago mais um pouquinho de vermelho para essa pele aqui, mas eu achei muito forte, então eu posso vir aqui e tirar a opacidade, ó. Achei 50% aqui. Esse mesmo filtro eu vou dar um Ctrl C e nessa imagem aqui eu vou utilizar, só que eu acho que eu já até utilizei ele aqui, ó. Só que eu utilizei outro, tá? Vou tirar aqui, vou dar um Ctrl V, ó. E eu tenho essa pele mais, essa pele mais avermelhada aqui também, só que ficou mais forte do que essa aqui, né? Então nesse aqui eu vou precisar tirar um pouco mais a opacidade, né? Para deixar um pouco mais próximo. Ó, é isso, tá? Feito isso, agora eu vou começar a trabalhar o meu background, tá? Porque talvez depois que eu criar meu background, eu preciso fazer mais outros ajustes aqui para fazer mais sentido com o background que eu criar, tá? Então, as imagens ela pode ter mais ajustes de acordo com o background, tá? Aqui eu fiz um tratamento, né, de pele, né, Dodge and Burn, usei plugin, usei Camera Raw para fazer um tratamento inicial e depois no decorrer ali da minha criação, essas imagens ela pode ter alguns outros ajustes de acordo com o meu background, tá? Então no meu background, tá? Eu vou ativar ele aqui, ó. O que foi que eu fiz aqui, tá? Aqui é uma maneira muito simples de você criar um background, tá? Com sentido, utilizando elementos do escudo do clube, tá? E como que eu faço isso? Como que eu faço para desconstruir o escudo do clube dessa forma aqui? Porque isso aqui é do escudo do clube, que é esse SFC aqui. Essa bola aqui, ela é do escudo do clube, que ela tá aqui, ó, bem pequenininha, que eu utilizei ela aqui maior e utilizei ela aqui. Essa forma aqui, ó, ela é a forma do escudo do clube, eu só peguei ela, só a forma para utilizar aqui. E eu vou ensinar para vocês como é que eu faço para fazer esse background com o escudo do próprio clube desconstruído dessa forma. Eu venho aqui no meu navegador, ó, vou abrir aqui uma aba nova, vou vir aqui no Google, tá? E aqui no Google eu vou buscar escudo do Santos vetor, tá? E eu venho aqui, ó, nesse primeiro aqui, vou clicar aqui. Esse site aqui, ele tem vários arquivos em vetor. Então se eu vim aqui, ó, esse escudo aqui, eu tenho o formato AI aqui, igual ao formato de Illustrator. É esse aqui que eu quero. Eu posso pegar tanto o AI quanto o EPS, tá? Só que esse aqui, tá, o escudo tá diferente, né? Mas tanto o AI como o EPS, eles funcionam para abrir lá dentro do Illustrator, tá? Então eu vou baixar esse aqui, ó, que é um vetor em arquivo de Illustrator. Vou fazer o download. Não, ele está fazendo o download aqui para mim. Não fez ainda. Porra, é essa? Ah, vou ter que confirmar aqui que é humano. Pronto. Download. Agora vai. Pronto, aqui tá contando o tempo aqui para fazer o download já. Salvar aqui na minha pasta downloads. Tá aqui já. Eu vou abrir ele dentro do Illustrator, tá? Dá 2 cliques aqui, ó, ele já vai abrir meu Illustrator. Esperar um pouquinho abrir. Show. Tá aqui o meu escudo, tá? E o que é legal de você trabalhar com um vetor aqui dentro do Illustrator é que, ó, eu posso pegar cada camada separadamente. Se eu quiser pegar só o F, só o S, se eu quiser pegar só essa lista, aí se eu quiser pegar só a bola, que foi isso que eu fiz, né? E como é que eu faço para levar isso lá para dentro do Photoshop? Simples, simples. Eu clico na camada aqui que eu quero, dou um Ctrl Z
e venho aqui para o Photoshop, aí, dou um Ctrl V, escolho essa opção aqui, objeto inteligente, tá? Para manter a qualidade do elemento. E agora aqui, ó, eu posso trabalhar da forma que eu quiser. E o que eu fiz aqui foi aumentar e jogar ele aqui, né? Dá um Ctrl T, vou redimensionar. Ó. Eu tenho um aqui, tá? E eu copiei, né? Copiei não, né? Eu dupliquei e diminuí e coloquei outro aqui, tá? Então, esse elemento da bola eu usei 2 vezes, tá? E peguei também, ó, voltar lá pro meu Illustrator, S.F.C, tá? Ponto, Ctrl C, Photoshop, Ctrl V, tá? Rotacionei, né? Mudei a cor, né? Dessa camada, 2 cliques aqui na camada, Color Overlay, e vou escolher a cor que eu quero, tá? E agora eu venho aqui, ó, e posiciono esse elemento aonde eu quero, tá? Só que eu usei esse elemento por trás desse outro elemento, esse quadrado aqui, né? Trazer lá para trás, ó. Agora ele tá lá atrás, tá? Então foi dessa forma que eu criei esse background, né? Apenas 3 elementos do escudo. Ah, e usei esse aqui também, né? Vamos lá no Illustrator para mostrar também. Que eu peguei, ó, essa forma aqui. Sacou? Ctrl C, Ctrl V, trouxe para cá. Na cor branca, ó, assim já poderia ser uma composição também, tá? Mas eu usei a cor branca. Diminuir, subir aqui e coloquei ele aqui como um elementozinho, tá? Então perceba que tudo isso aqui é Santos, né? É o escudo do clube desconstruído aqui. E esse quadrado aqui, ó, né? Que eu usei para ter uma forma ali atrás, né? Nada mais é que essa textura aqui, ó. Ela é uma textura, tá? Que eu com o brush, né, trabalhando na máscara, eu trouxe essa forma aqui, tá? Vocês podem buscar aí um brush de papel rasgado, coisa assim, que vocês podem na máscara trabalhar uma textura, tá? Que ela é verde, ó, uma textura normal, né? Trabalhando na máscara, né? Suponho que vocês já sabem trabalhar com máscara, eu falei de máscara no outro vídeo também, né? Criei uma máscara, deixa eu apagar aqui só para mostrar, tá? Criei uma máscara, tá? Peguei o brush, né? Só que não esse brush normal, eu vou pegar outra forma aqui, tá? Só para vocês entenderem. Vou pegar esse brush aqui de, sei lá, deixa eu ver de que é esse brush aqui. Pronto, ó. Você quer ser um brush diferente, né? Criei a máscara e agora na minha máscara, né? Eu vou vir aqui, ó, e vou apagar. Ó, esse é um brush de nuvem, ó. Ó, perceba como eu faço ali. E ele fica aparecendo nas bordas aqui, que é um papel meio rasgado, algo assim, tá? Ó, fiz isso aqui. E agora eu criei uma camada preto e branco, né? Porque o Santos é preto e branco, né? E eu deixei isso preto, né? Para criar como se fosse uma forma, uma moldura aqui, para ficar por trás dessa imagem, tá? Deixa eu voltar aqui e colocar como estava. Tava assim, ó, feito com preto e branco. E aí eu posicionei essa imagem, ó, essa imagem, ela é assim, tá? E o que foi que eu fiz para trazer essa sensação de que essa imagem ela estava dentro dessa moldura? Eu utilizei uma máscara, né? E vim aqui, ó, na máscara com Ctrl, eu dou um clique aí e eu crio uma seleção, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Vou tirar essa máscara aqui, tá? Que é a máscara da minha imagem, né? Da pasta do meu grupo que tá dentro da imagem. Criei a seleção aqui com Ctrl, tá? Dessa forma aqui, o que é que eu faço agora? Eu venho aqui na minha pasta e crio uma máscara, ó. Perceba que ele apagou. Só que eu vou dar um Ctrl I nela, eu vou inverter. Não, deixa eu voltar.
Perceba que aqui agora eu tenho tudo cortadinho, mas eu tenho a cabeça também que cortou na minha seleção, né? E o que é que eu faço? Eu venho com o brush, né? Vou pegar o brush normal aqui. E agora na cor branca, né? Porque a cor branca eu vou trazer de volta aquilo que a máscara está escondendo. E eu venho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o flow. E trago de volta essa cabeça. Então agora parece que a imagem ela tá dentro da forma, mas a cabeça ela tá vazando aqui e cria esse efeito bem legal, tá? Feito isso, eu queria nesse branco aqui, eu não queria o branco chapado assim, ó. O branco aqui é o elemento, né? Aqui também é outro elemento e não, pronto, aqui. Deixa eu dar um zoom. Isso mesmo. Perceba que o branco, ele tá um branco chapadão. Eu não queria isso. Eu queria aquele aspecto de papel, aquele ruídozinho, saca? Como se fosse um papel. Então eu fui trazendo texturas para esse background aqui. Porque vai combinar muito com esse efeito aqui, que é um efeito meio que de papel, né? Então, ó, eu trouxe essa textura, tá? Perceba que ela é uma textura, eu vou botar normal aqui, ó. Olha como ela é. Ela é uma textura que ela é preta com uns riscos brancos, né? Ó, ela é essa textura aqui. Mas quando eu vou lá e mudo o meu modo de mesclagem, ó. Deixa eu ver qual modo de mesclagem estava. É esse aqui, like que cola, ó. Então, eu já vou trazendo uma texturinha para esse fundo e não deixo o branco chapado. Aí eu já venho aqui com outra textura, ó. Perceba que eu trouxe aqui mais um granuladozinho aqui meio que preto para esse background. Então, eu já vou dando uma forma para ele, né? Saindo do branco chapado e trazendo essa sensação de que é um papel ali, uma coisa meio texturizada, tá? E vim com outra textura por cima, ó. Que aqui já é uma textura meio que de papel dobrado mesmo, ó. Não, essa não é a do papel dobrado, né? Essa é mais um ruído aqui também, tá? E essa daqui, ó, que eu revelei antes, ela é... Deixa eu voltar aqui pro normal. Ó, ela é isso aqui, ó. Só que quando eu trouxe o modo de mesclagem e exclusão, perceba que aqui no meio, ó, ela deu uma sensação que parece um papel amassado também, né? Então, eu trouxe todo esse aspecto de papel aqui pro meu background e não deixei ele chapado. Então, percebam que esse background ele é muito simples. Ele é apenas o escudo do clube desconstruído, tá? Pegando shapes lá e algumas texturas ali no branco mesmo do meu documento, algumas texturas, né? Alguns ruídos, algum papel dobrado ali pode ser também. Eu sair do branco chapado e trazer esse aspecto mais de papel. E eu praticamente já fiz meu background, tá? E o que é que eu posso fazer mais aqui? Agora com esse background, né? Eu posso trabalhar aqui um efeitozinho que eu gosto bastante, tá? Aqui eu tenho uma sombra de volume, tá? Já falei sobre ela também, porque se eu tenho uma imagem aqui na frente e outra imagem atrás, eu crio essa sombrinha aqui que ela dá um volume, né? Eu saio desse chapado e trago um volumezinho aqui com uma sombra, tá? Um efeito que eu gosto bastante nessa arte, que ela tem esse lance meio que muito ruído, né? É esse efeito aqui desse branco aqui que eu coloco meio que esfumaçado por trás da imagem. Ó, deixa eu revelar ele aqui. Esse aqui, ó. Perceba que efeito bacana que eu trago aqui, somente com isso aqui, ó. Tá? Isso tudo está fazendo sentido com a minha arte, né? Um fundo branco mais texturizado, né? Uma pegada mais de papel e eu trago esse efeito aqui, né? Que é um esfumaçado meio granulado. Putz, isso aqui fica bem bacana. E como é que eu faço isso? Uma camada em branco, tá? Ctrl Shift N. Eu vou vir com o brush, mas aí é um brush agora, né? Que ele é um brush que ele traz essa sensação, ó,
né? Eu tenho esses brushes aqui que eles chamam Special Effects Brush, né? Ele tem meio que deixa eu aumentar ele aqui para vocês verem, ó. Eles são vários pontinhos aqui, que quando eu venho com o branco, com ele pequeno assim, ó, vou fazer com 100% para vocês verem, ó. E eu vou vindo aqui, ó, tá muito grande, ó. Deixa eu diminuir mais, tem que ser bem pequenininho, ó. Acho que esse ainda vai ficar estranho, deixa eu pegar outro aqui. Não. Esse aqui, talvez, ó. Bem pequeno, vou diminuir a opacidade, diminuir o fluxo. E eu venho aqui, aí venho contornando, ó. Acho que vai precisar ser maior, fluxo maior e a opacidade maior. E eu venho fazendo essa brincadeira aqui, ó. Eu acho que nem é esse brush, tá? Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. Flor não. Esse é esse. Não. Esses aqui, eu acho, ó. É esse aqui. Ó, diminuir, ó. Esse aqui mesmo, ó. E eu vou contornar aqui, ó. Ó, não é para vazar aqui, eu tô fazendo a grosso modo para vocês verem, ó. E eu venho fazendo essa brincadeira aqui de contorno como se fosse um esfumaçado aqui, meio granulado, né? Só nessa área aqui onde pega preto, ó. E eu trago esse efeito aqui, ó. Uma máscara aqui, vou apagar aqui onde vazou, ó. Eu não quero aqui fora, eu só quero nessa área preta. E vou contornando, ó. Bom, é no branco, né? Tava fazendo com o preto, ó. E trago esse contorninho desse efeito esfumaçado aqui granulado, tá? Que eu gosto bastante, fica bem maneiro. Já usei em várias artes, ó. Sacou? E agora aqui, né? Eu posso fazer também uma iluminação aqui, ó. Que aí eu realcei mais ainda os brancos ali atrás e trouxe uma iluminação de contorno aqui. Essa iluminação eu já ensinei como fazer também no vídeo anterior, tá? Então, né? Ó. Bem legal mesmo, né? Vou comentar aqui por alto, mas se quiser fazer, né? Vou falar aqui por alto, mas se quiser aprender detalhadamente como fazer essa iluminação aqui, assiste o meu vídeo anterior. A esse, tá? Como eu falei, a ideia aqui não é estar estendendo aqui, mostrando coisas que eu já ensinei mais detalhadamente, né? Eu vou falar aqui como foi que eu fiz, só que de uma forma mais rápida, tá? Para fazer essa iluminação aqui, ó, eu crio uma camada de Hue Saturation, tá? Clipo aqui na minha imagem, né? Faço Clip and Mask, tiro toda a opacidade e mudo o modo de mesclagem aqui para Linear Dodge Edge, tá? Beber mais água aqui. Mudei o modo de mesclagem. Nessa máscara eu vou dar um Ctrl I, tá? Eu vou inverter a cor dessa máscara. Agora eu escondi todo o efeito. E agora com o brush, tá? Deixa eu pegar o brush normal aqui, esfumaçado. Com esse brush agora, na cor branca, tá? Opacidade baixa, fluxo baixo. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a iluminação aonde eu quero. Nesse caso aqui, uma iluminação de contorno, ó, fazendo bem a grosso modo mesmo, ó, antes e depois. E aí eu vou fazer toda essa iluminação aonde eu quero, tá? E eu fiz exatamente contornando aqui, ó. Tá? Aqui é nessas dobras de uniforme, eu posso criar essa luz, tá? Como se fosse uma luz invadindo aqui, ó. E enfim, é dessa forma aqui. Opa, deixa eu dar um mask. É dessa forma aqui que eu vou criar essa iluminação e
trazer esse resultado que eu trouxe aqui, ó. Tá? Nessa outra imagem eu também fiz a mesma iluminação, ó. Tá aqui, ó. Ó. Perceba a diferença que dá, tá? Como fica bem legal. Então eu trouxe essa iluminação também para aqui. E agora eu já tenho a minha composição pronta, as minhas imagens tratadas, as minhas imagens ambientadas, criado alguns efeitos ali. Aqui agora eu só parto para as informações de jogo, né? Como isso é um match day, eu preciso informar, eu preciso trazer data, horário, confronto, local. E com a camada de texto, ó, eu criei essa informação aqui desse jeito, ó. Santos versus, 2 tracinhos aqui e o time adversário embaixo, né? Eu deixei o Santos maior, né? Quis dar mais destaque porque o atleta é do Santos. E São Bernardo menor e um versus aqui com duas linhas aqui para criar essa composição bem legal. Trouxe também os escudos, né? Escudo do Santos, escudo aqui do São Bernardo e com uma fonte eu fiz esse X aqui, né, para fazer o versus ali, tá? Ó, ela é a fonte que chama Adriana. Eu só vim aqui, criei um X, né? Aumentei e coloquei ela aqui entre os escudos, né, para criar o versus, né? E ó, Paulistão Sub-17, né, que é o campeonato que ele estava disputando, e data e hora, né, que eu coloquei aqui em cima, ó, e fiz esse círculozinho aqui, como se fosse uma seleção ali, né, meio que riscada, que também tem muito a ver com a estética da arte, né, estética de papel, tal, riscos, né, combina muito com essa estética, então por isso que eu fiz esse círculozinho aí em volta, que eu fiz dessa forma aqui. Eu vou pegar minha ferramenta de shape, tá, que é essa aqui, ó, vou vir na elipse, tá, eu crio um círculo assim, ó, tá, vou tirar o preenchimento e vou deixar só o stroke, tá, e agora eu já criei essa seleção aqui, ó. Só vem aqui, ajusto, ó. E a cor eu coloquei na cor desse dourado aqui, mais fechado, né? Então, é dessa forma que eu fiz esses círculos. E aqui minha arte está praticamente finalizada. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu percebi agora, que é... preciso criar uma sombra aqui, né? E nesse caso aqui, eu utilizei a sombra, o gramado da própria imagem. O que foi que eu fiz? Eu peguei essa mesma imagem, eu dupliquei ela, tá? Trouxe ela aqui para baixo, ó. Vou fazer aqui, eu vou duplicar, trazer para baixo, tá? E agora, vou rasterizar, tá? Não ficar muito pesado, cadê? Rasterizei. E aqui, eu vou colocar uma camada de preto e branco nessa imagem, tá? E vou clipar aqui, ó. Porque agora eu com o meu brush, tá? Com o meu brush na cor branca, né? Eu vou trazer de volta esse gramado aqui que já é da própria imagem, ó. Né? Branco, opacidade baixa, ó. Eu só venho aqui, ó. A dureza tá alta, ó. E eu meio que vou trazer esse gramadinho aqui, ó. E não tenho tanto trabalho, só tomar cuidado aqui para não aparecer a bola ali atrás, tá? Que é a bola da imagem, eu posso apagar, né? E eu vou trazer somente o gramadinho, tá? Dessa forma aqui, e eu trouxe esse resultado aqui, ó. Tá? Então agora eu tenho uma sombra aqui, né? Tem uma base, né? Que ele tá em cima, que é da própria imagem. E aqui eu finalizei minha arte, né? Vem aqui, só crio uma camada, né, com Ctrl Alt Shift E. Eu vou mesclar todas essas camadas, né, e transformar em uma camada só, para que eu transformar em objeto inteligente e fazer a minha finalização, que é dar um Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw. Mais uma vez, a mesma coisa, vou trazer um pouco mais de nitidez, vou aumentar mais os clarities, ó, não tanto nesse caso, né? Posso vir aqui no Color Mix e ó, intensificar mais esse azul, ó, como já ficou mais legal, tá?
Ó, a diferença que dá. E vou dar um OK. E agora, opa, Ctrl 0, eu tenho a minha arte finalizada. Entenderam? Apesar de eu ter passado muito rápido aqui, porque como eu falei, são técnicas, são coisas que eu já expliquei mais detalhadamente no vídeo anterior, e repito mais uma vez, quer aprender algumas coisas que eu falei aqui mais detalhadamente, né? Assiste meu vídeo anterior. Mas aqui eu ensinei como é que faz de uma forma mais rápida, né? Para vocês pegarem, né, a ideia da coisa e executar, né? Sem eu ter que precisar fazer aqui detalhadamente e tal, estendendo o vídeo sem necessidade. Então eu mostrei todo o processo aqui de criação dessa arte para vocês, que foi uma arte que eu fiz para um cliente, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Apliquem isso no trabalho de vocês, tá? Essas técnicas que eu ensinei aqui, que eu tenho certeza que isso vai melhorar demais, né, o resultado final da arte de vocês, tá? Mais uma vez, tá? Como um agradecimento, clica no joinha aqui, curte esse vídeo, compartilha para outras pessoas que você acredita que vai, né, aprender e vão gostar de um conteúdo como esse, e se inscrevam também aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse aqui. Tranquilo? Sobre o plugin, né, sobre outras ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, como eu falei ali no meio do vídeo, se quer ter acesso a essas ferramentas, né, acesso a esse plugin aqui que eu utilizei aqui, acesso a outro plugin que eu utilizo também, que é o Topaz também, mas ele é o Gigapixel, né, esse aqui de tratamento é o Topaz Adjustment, o Gigapixel, e outras ferramentas e outras coisas aí que eu utilizo no meu dia a dia, que eu entrego isso dentro do meu treinamento, e o link está aqui embaixo, tá? Se quiser aprender mais sobre artes esportivas, criação, prospecção de cliente, ambientação, tipografia, tudo isso eu ensino detalhadamente lá dentro do meu treinamento, e o link está aqui na descrição. Tranquilo? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado, e até agora o próximo vídeo.